Sejam muito bem-vindos ao Penedo Cast. Eu sou Dalto Bozetti Júnior. Hoje estou aqui numa posição diferente, porque esse episódio é diferente como a Penedo. Eu estou aqui na posição de entrevistado e o meu host aqui hoje é o meu mentor, Arthur Galvão. Muito grato pelo convite e seja muito bem-vindo aqui na bancada para mais esse episódio do Penedo Cast. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Como a minha área de especialidade é posicionamento, né, na base do posicionamento, a gente fala que é a importância das suas atitudes estarem coerentes com o seu discurso. E esse momento que a gente está vivendo aqui é um marco na história aí da Penedo e na sua posição como líder. Estou muito feliz, Dalton. Parabéns aí pela sua iniciativa. A gente vai revelar aqui ao longo do podcast que diferenças são essas, que novidades são essas, mas eu posso te garantir que você vai valer cada minuto que você vai estar aqui com a gente, porque são novidades boas aí. Vamos juntos aí elevar o nível do mercado para a gente poder fazer o mercado crescer cada vez mais. Penedo Cast. Dentro do Penedo Cast, quantas entrevistas já passaram por aqui, Dalton? Mais de 20 pessoas. E assim, o objetivo do Penedo Cast é exatamente trazer pessoas que têm histórias, conteúdos relevantes para agregar no mercado de transporte rodoviário, principalmente na área de turismo. Perfeito. Quando a gente vê sobre podcast, a gente fala muito sobre consistência, estar acima da vontade, né? Porque é uma ferramenta hoje de propagação da nossa mensagem, mas que exige uma disciplina de convidar, de ter a pauta, de preparar ali o assunto, a conversa. Em que momento para você falou assim, eu vou encarar isso aí, né? Empreendedor já não tem poucos problemas, poucas bombas explodindo no dia a dia e você com vários negócios. Em que momento que você falou assim, poxa, isso aqui cabe para eu pegar mais esse rojão aí, levar para frente e liderar esse processo? A minha motivação, que a motivação é um sentimento que vem de dentro, né? Uma vontade que vem de dentro do ser humano propriamente dito. Foi realmente de inspirar, de contribuir com informações de alta relevância para as pessoas, tanto do mercado de turismo, né? Por exemplo, já trouxemos aqui a presidente da Mais, né? Que é a Associação dos Autistas. Então, assim, é a vontade realmente de fazer diferente e de contribuir de forma significativa para o mercado. Sensacional. Eu acho que essa é a parte que dá a riqueza do projeto, né? Você está trazendo áreas satélites, áreas que você traz esse assunto para dentro do seu ecossistema e aí soma para todo mundo. Que a gente vai aprendendo com outras referências aí no mercado. E dentro dessa trajetória toda que a gente vê, não só da construção da Penedo, mas também, né, toda a sua liderança ali com a Águia, dentre essas conversas todas, qual foi a que te emocionou, assim, que você falou assim, poxa, isso aqui, Arthur, era exatamente o que eu estava buscando com esse projeto? Olha, a que mais me emocionou foi falar da minha própria história, né? Ele estava sendo entrevistado, o Wander, inclusive, estava aí como host, e nessa entrevista, né, nesse episódio, realmente foi um marco para mim ter oportunidade de contar a minha história. Legal. Hoje é um orgulho você poder olhar para trás e ver tudo que você construiu, todos os desafios que foram superados. Lembrar, talvez, ali daquelas pessoas que duvidaram, né? Também existem as pessoas que incentivam, mas também existem aquelas pessoas que, será que ele vai mesmo? Será que vai funcionar? E eu sempre lembro de quando a gente se conheceu e a gente começou o trabalho de mentoria lá de posicionamento para Penedo, e você trouxe a história da caixa de ovo, né? Da sua relação ali com seu pai, de você esperar ele no ponto de ônibus ali com a marmita, e desse espelho que você tinha, né, nele dentro desse mercado ali. Hoje, o que você enxerga de diferente em termos do quanto o mercado mudou desde que você entrou como empreendedor aí dentro do segmento? O que você enxerga de diferença no sentido de a tecnologia mudou, mas principalmente que tipo de comportamento de mercado você enxergou de mudança aí nesse caminho? O comportamento do mercado, ele sempre muda e é dinâmico, né? Obviamente, começar pelas pessoas, né? As pessoas lá dos anos 90 e 2000 são bem diferentes das pessoas da atualidade, né? Como o negócio envolve pessoas, então cada vez mais pessoas e tecnologia estão conectadas e a empresa cada vez mais vai precisar unir
essas duas frentes. Porque tem processo, tem produto, mas para ter os dois eu preciso de pessoas e tecnologia. Porque se não tiver esses dois conectados, as outras duas pontas não funcionam. Perfeito. E é uma das razões da gente estar aqui hoje, falar dessa empregabilidade do seu talento, da sua liderança, da sua experiência no mercado. A Penedo, se eu, salvo engano, né, me corrija aí se eu estiver errado, mas a empresa mais jovem do mercado a conquistar uma ISO específica do segmento. E como é que foi para você ver essa mudança toda do mercado acontecendo, principalmente quando você iniciou com a Águia, e a Penedo, uma empresa tão jovem, conquistar esse nível de especialidade aí, de certificação no mercado? Em que ponto você entende a razão principal que moveu a Penedo a conquistar uma certificação tão jovem assim no mercado, e o quanto que a sua experiência com a Águia trouxe para você poder ter esse olhar aí de excelência? Legal. Excelente pergunta, Arthur. Na realidade, desde a sua fundação até nos dias de hoje, a Penedo nasceu com o propósito de ser diferente e traz em seu DNA valores como a segurança, como a tecnologia, como a inovação e a excelência. Posto isso, sempre buscamos diuturnamente nos posicionar de uma forma diferente. Não há razão de ser mais uma empresa igual às outras no mercado. Então a Penedo, ela nasceu não só para uma empresa de aluguel de ônibus, mas para contribuir em algo mais. É óbvio que a minha experiência de 30 anos de mercado no transporte, de uma empresa como a Águia, fundada em 1996, que não dorme, ou seja, 24 horas, é um desafio enorme. Mas hoje, graças a Deus, a gente conseguiu construir uma equipe. Hoje a Águia funciona de uma forma independente e hoje eu estou muito à frente desse projeto que nós vamos apresentar. Né? Eu sou já mentor de empresários, líderes, e a minha experiência vem a contribuir ainda mais significativamente para o mercado de transporte rodoviário, principalmente na linha de passageiros. Perfeito. A gente tem sempre esse pensamento de que o premium é você enxergar o mundo pelas lentes da excelência. Então, a gente enxerga a excelência em tudo. Como é que eu posso fazer isso ainda melhor com os recursos que eu tenho? E, ao meu ver, dentro de toda a experiência que a gente tem tido juntos, o olhar de vocês de nunca parar de melhorar, né? Como você falou, a águia não dorme. Mas também eu vejo isso muito na Penedo, de não sossegar. Assim, pô, já tá bom, pode ser melhor. E aí essa excelência vai se revelando nos detalhes. E quando você trouxe para mim o projeto, que é o Rota de Excelência, que é a razão dessa dinâmica toda estar sendo diferente hoje aqui, que é essa transmissão do seu conhecimento, da sua experiência, da sua excelência de fazer, que fez duas empresas de sucesso hoje no mercado, e de agora você generosamente está abrindo esse conhecimento, essa experiência para orientar outras empresas do segmento a também elevarem de padrão, a também conseguirem estar aptas aí para ter esses resultados de excelência. Então, quando a gente fala da rota de excelência, sobre essa dinâmica de elevar todo o padrão do mercado, o que você observou dentro do mercado que você falou assim, Arthur, eu estou vendo essas pessoas passarem por dores que eu passei, e algumas, inclusive, passando por dores que eu consegui eliminar rapidamente e que eles não precisavam estar passando. O que você olhou no mercado e falou assim, não, eu preciso ir lá e estender esse meu conhecimento e a minha experiência para ajudar outras empresas do mercado? Olha, Arthur, interessante, porque o mercado como um todo tem os seus desafios. Todo mercado tem. Mas quando eu olho para o mercado de passageiros, de transporte de vidas, eu olho com um olhar mais criterioso. Na Penedo, desde a sua fundação, as principais características, ou seja, uma questão inegociável é a segurança, é o respeito à vida humana e o que nós podemos fazer para contribuir significativamente para que nós tenhamos respeito àquelas pessoas que confiam no nosso trabalho. Posto isso, a gente identificou nesse mercado que algumas questões elas precisam ser priorizadas. Como estão as tratativas dos processos de gestão, de governança, de indicadores, de gestão de risco, que é tão importante numa empresa do segmento de ônibus. Como está sendo a lida disso diariamente dentro do seu negócio? Isso é importante. Mas quando nós tivemos esse contato, né, que o Arthur é um expert em posicionamento,
A empresa, de uma certa forma, chega um momento que ela precisa se posicionar. Uhum. E nós nos posicionamos através de um propósito, ser diferente. Isso nós conseguimos atingir, de ser uma empresa diferente no mercado. Só que agora a gente quer algo mais. A gente quer contribuir para a excelência dentro do transporte rodoviário do Brasil. Ou seja, contribuir para um trânsito mais humanizado, para empresas que realmente se preocupam com indicadores, com governança, com processos e com a causa que é a vida humana. Sensacional. A gente fala muito nas mentorias que não é porque as pessoas são boas que elas não precisam ser lideradas para praticar o bem. Verdade. Muitas vezes o profissional ali, na verdade o empresário da área de transporte, né, rodoviário de passageiros, ele sabe o que precisa ser feito conceitualmente, ou seja, eu sei que a minha empresa precisa honrar pela segurança, pensar no conforto do passageiro, pensar na experiência que o passageiro está tendo, na própria reputação da marca. Mas eu vejo que um grande desafio para essas empresas é saber o como. É como se, eu sempre brinco sobre isso, eu falo assim, há mais de 2000 anos a gente tem um manual de como ser feliz. Então você pega a Bíblia ali, você tem um manual de como seguir a vida. Porém, quando você diz algo do tipo, ame o próximo como a ti mesmo, para cada um, ame o próximo tem um significado diferente. A ti mesmo tem um significado diferente. Se a gente for pedir aí para 200 pessoas definirem o que é o amor, serão 200 definições diferentes do que é o amor. Quando a gente faz uma transmutação desse tipo de conceito mais filosófico, né? Mas para trazer para dentro do mercado, eu vejo que existe uma confusão muito grande dos empresários em saber o que é segurança. E aí é o que você diz sempre sobre onde é que entram os indicadores, onde é que estão os processos, como é que a gente mede isso. Porque o dono está lá, jurando de pé junto que a empresa dele é uma empresa segura. Ele fala, porque para mim, se eu não tive nenhum acidente esse mês, a minha empresa é segura. Mas o passageiro pode estar vendo de outra forma. Ele está dizendo, não, mas a minha experiência ao longo do trajeto, parecia que o motorista estava escolhendo cada buraco para ele poder cair, cada quebra-mola para ele passar mais rápido. Eu não me senti seguro, né? A segurança ali no caso do passageiro pode ser uma percepção. Mas quando a gente traz isso para dentro de uma ISO, quando a gente traz isso para dentro de uma certificação ou para dentro de uma metodologia, a gente consegue equalizar mais essas percepções e a partir do momento que a gente consegue medir, como diria lá o Kotler, né? Eu consigo medir, eu consigo melhorar. Quando a gente fala do projeto Rota de Excelência, que é esse propósito de ajudar o mercado a subir o padrão, mas não filosoficamente, mas sim trazendo isso para uma maneira mais profissional, quais são os pilares que hoje você tem dentro do Rota de Excelência, onde você traz para o mercado, olha, se você estiver fazendo isso aqui bem feito, com os indicadores que a gente possa ter ali, os processos, consiga medir isso, a sua empresa já entra numa rota para ter um sucesso ainda maior no mercado. A principal característica do Rota de Excelência é direcionar. Porque tem muitas coisas que acontecem dentro do negócio que muitas vezes o fundador ou o CEO, o diretor, que está fundado no operacional. E ele vive apagando incêndio do negócio, do próprio negócio. A nossa função principal, a nossa característica principal de nós mentorarmos as empresas é trazer consciência de números, de indicadores, de governança, de processos e gestão de risco. Ou seja, toda empresa tem a sua dor. E nós vamos trabalhar diretamente na dor dessas empresas e direcionar para aquilo que o fundador ou o diretor acha que é o mais conveniente naquele momento. Para cada momento, nós temos um plano, mas principalmente a gente precisa entrar no negócio, fazer um diagnóstico e entender qual é o momento que essa empresa vive e direcionar para o plano ideal. Veja, Arthur, se na minha época, lá nos anos 2000, eu tivesse um mentor, eu não teria perdido tanto tempo e dinheiro. Olha, que legal. Então, hoje a gente está oportunizando para que as empresas realmente elas economizem tempo e dinheiro com as suas decisões, com os seus direcionamentos, para que elas sejam cada vez mais assertivas e consiga dar o resultado que o mercado exige, respeitando a vida humana e as leis brasileiras e as estradas brasileiras. Perfeito. Nossa, excelente. Porque encurtar a jornada, eu imagino aí que seja o desejo de praticamente todo empreendedor, né? Como é que eu chego
com mais resultado num menor tempo, sem arriscar demais a minha reputação. Quem sabe que no capitalismo, grandes riscos, grandes ganhos, né? É verdade. Muita gente, ela quer conhecer a caixa da empresa, né? Não é o caixa, não. A caixa de Pandora da empresa, mas tem medo de conhecer. Legal, me fala mais sobre isso. A nossa intenção é abrir a empresa para que o fundador ele tenha uma visão externa, uma visão macro do seu negócio, através de números. Eu não consigo enxergar uma empresa ser direcionada, ser administrada, ser gerida, sem que haja conhecimento dos números, né? Todos os números da empresa, desde a parte operacional, parte comercial, parte de faturamento. E veja, faturamento nunca vai ser tudo no negócio. Faturamento, às vezes, muitas vezes, pode ser interpretado como métrica de vaidade. Eu posso estar faturando muito, mas lá na minha última linha do balanço não está sobrando nada. Então, algo de errado tem e precisa ser ajustado. Então, a nossa função é trazer clareza, objetividade e um olhar mais clínico em números dentro do negócio, desde a sua gestão operacional até a sua gestão financeira. Muito legal. E é possível esse empresário ter uma noção ou uma meta mais geral de até onde... Uma expectativa, não é nem uma meta, mas uma expectativa do nível de resultado que ele pode alcançar, porque você, me parece, está falando sobre entrar, auditar e entender onde é que estão os pontos cegos, revelar isso com números, botar metodologia, processo para a pessoa poder conseguir crescer. Então, eu entrei ali, em geral, pela sua experiência, só da pessoa parar de fazer o errado. Ela já tá contribuindo significativamente para o futuro dela, da empresa propriamente dito, do mercado e das pessoas que trabalham na companhia da organização. 10, 20% já dá para ser uma expectativa real ali de resultado? Tudo aquilo que você não gasta ou gasta com qualidade, você já está preservando o caixa da empresa. Excelente. Olha. O Rota da Excelência, ele não promete que vai aumentar seu faturamento. Eu não prometo que eu vou no seu comercial e vou fazer. Não. É estrutura de gestão. Certo. É ter qualidade naquilo que se gasta. É enxergar a visão macro da sua empresa através de indicadores. E com números eu vou te entregar e você vai tomar a decisão que você acha melhor dentro daquilo que você entende ser o mais razoável para o futuro da sua empresa. Muito legal. Esses dias eu estava assistindo um podcast, eu gosto muito de saúde, é uma área que... Hoje eu tenho uma rotina, eu e minha esposa, a gente acorda todos os dias, quem acordar primeiro faz o café. A partir do momento que o café está pronto, ali um chama o outro e a gente dedica ali a assistir 30, 40 minutos de algum vídeo sobre saúde. Então a gente gosta de aprofundar, porque até ajuda a gente a segurar a meta durante o dia, né? Então aquele Ferrero Rocher que surge no meio do dia, o meu cérebro fala, pô, você acabou de aprender o negócio, não que você não possa, mas tem certeza que é o momento, né? E esse seu olhar, eu vou fazer, né, uma junção, uma conexão sobre isso, ele é bem interessante, porque na saúde é assim o jeito certo de pensar, vamos dizer. A pessoa chega na academia doida para emagrecer. Como é que eu faço para emagrecer 15 quilos? Não, nós vamos equalizar a sua saúde. No momento em que o seu hormonal está correto, que a sua alimentação está correta, que as suas vitaminas estão corretas, suas taxas estão corretas, naturalmente o seu corpo vai chegar no seu peso ideal. Porque se você está se exercitando, está comendo direito, está suplementando direito, você nem precisa emagrecer, deixa de ser uma preocupação. E fiquei com essa percepção sobre a sua fala de, cara, se os seus números estão corretos, seus processos estão corretos, se você está indo no caminho certo, o resultado é uma consequência muito natural disso. Não precisa ter uma promessa milagrosa de, vem para cá para aumentar 50% do seu resultado. Não. Se a gente ajustar isso aqui, não tem outro caminho, né? O sucesso vai se tornar inevitável ali. E hoje, quem você considera dentro desse cenário que são as empresas mais prontas para receber esse olhar seu de trazer metodologia, de trazer processo, de revelar todos esses números, esses indicadores? Hoje, qual seria um perfil de empresas dos segmentos? Você fala, Arthur, se essa empresa estiver vivendo esse contexto, é um contexto interessante para ela poder fazer esse nível de investimento. Legal, Arthur. Tudo depende de um momento de maturidade que a empresa está vivendo. Dentro do Rota da Excelência, nós temos 3 planos. O plano inicial, onde a gente vai direcionar e entender o cenário da empresa.
certo? O plano Premium, que é um plano mais avançado, que é um plano onde a gente leva a empresa até a ser certificada ISO 39001, certo? E o plano Look, onde a gente vai com a empresa acompanhando os índices e mostrando para ela os resultados dia a dia com cobrança. É Legal. lógico, Arthur, que muito vai da disciplina que o empreendedor, que o fundador quer imprimir dentro do negócio. Nós não somos milagreiros, obviamente. Faz parte da cura o desejo de ser curado, né? Exatamente. Né? Então, assim, a pessoa ela tem que ter uma disciplina muito forte, um propósito muito direcionado onde ela quer chegar. A nossa função exatamente é mostrar os indicadores, os caminhos para onde ela trilhar, onde ela vai ter mais assertividade. Posto isso, cada empresa tem o seu momento atual. Nossa função é identificar, através de uma análise de diagnóstico primária, entender qual o momento que ela está. Para cada momento tem o seu plano, e aí sim nós vamos começar a trabalhar firmemente dentro desse negócio para que a gente consiga elevar os padrões da empresa. É um plano totalmente moldável. Porque, veja bem, eu já fui procurado por empresas que querem só implantar cultura, já fui procurado por líderes, por empresários, fundadores, que querem ter uma melhor gestão de liderança com cultura de resultado. Então, é um plano totalmente moldável, depende da maturidade atual da empresa. Sensacional. E aí vem a força da metodologia. Vocês têm uma metodologia muito consistente de como aplicar, inclusive validada pelas suas próprias empresas. Lá no meu escritório, a gente também dá muita força para essa parte do método, porque quando você tem a metodologia, você não precisa ficar recriando do zero. Aí a gente consegue trazer qualquer conversa para dentro do mesmo olhar sobre o que a empresa precisa fazer ali para crescer. E hoje existe uma base para que vocês entendam. O mercado chama de feito por você, feito com você, feito para você. Então, É exatamente essa didática, essa dinâmica. Então vamos lá, me desenvolve um pouco mais sobre isso. Através desse plano, né? Então, assim, eu faço, eu deixo que você faça, mas eu direciono. Ótimo. Certo? Isso é um formato. Isso é um formato. Okay. Eu faço com você. Então, todos os planos são mínimo de 1 ano. Então, esse feito com você, eu vou pegar, e nós vamos pegar e vamos direcionar do primeiro mês ao 12º mês. Nós vamos fazer o acompanhamento, os alinhamentos necessários para que você consiga chegar aonde você precisa chegar. Não onde você quer chegar. Muitas vezes quer, mas não consegue. Mas onde precisa, onde é necessário. E o feito por você, que é um plano mais robusto, que é o Prime, que na realidade nós assumimos praticamente a operação no sentido de dar o direcionamento mais consistente, mais robusto, levando essa empresa a ser certificada ISO 39001. Então, a gente pega na mão do cara e fala, olha, esse aqui é o caminho, vamos juntos até o seu propósito. Legal, que aí já traz, sei lá, se a empresa tem alta liderança e média liderança, pode fazer junto ou até mesmo você pode fazer um direcionamento um pouco mais de longe, deixar a equipe dele desenvolver e você vai monitorando. Exatamente. Mas também se a empresa quiser essa presença mais próxima de vocês ali, onde vocês peguem mais na mão, também dá para fazer. E o por você, sendo um pouquinho mais claro, que é o primeiro, é para aquelas empresas que estão sem nenhum tipo de direcionamento. Então nós vamos entrar e vamos direcionar e ele vai fazer conduzido por nós. Legal. Né? Todas essas mentorias são mensais, elas podem ser presenciais ou podem ser online. Depende da necessidade e da vontade de cada contratante. Mas a nossa principal função é mentorar, direcionar, posicionar da forma com que eles querem posicionar e dar mais clareza e objetividade para o negócio deles. Ou seja, visão de lupa. Muito bom, excelente. Dalton, eu vejo em você um dos maiores líderes em implantação de cultura no Espírito Santo. Assim, eu realmente fico de queixo caído cada vez que a gente tem uma reunião e você traz todas as rotinas, os rituais, as regras, os recursos, as recompensas, as histórias, o próprio vocabulário que você usa com a sua equipe. Eu acabei aderindo ao seu vocabulário, né? De ótimo dia e tal. Que é ter uma visão positiva desde o primeiro contato com o cliente. Me fala um pouco mais sobre, dentro desse projeto, que tem uma visão tão técnica, em que momento
a cultura está permeando todo esse projeto e de que forma que você está trazendo toda a sua expertise aí, né, sobre um líder de implantação de cultura para fazer esse projeto acelerar e dar mais certo? A acreditação de que as pessoas conseguem e podem, através da disciplina, através da constância, através de perseverar até o fim. Mateus 24:13 fala muito bem isso. Persevere até o fim. Não é só começar, tem que começar e terminar. Legal. Não basta você ler só uma primeira página e parar no meio do caminho. Não basta você fazer um dia por semana na academia e depois não ir mais. Então veja, Arthur, tudo tem que ter início, meio e fim. Ou seja, sejamos constantes. A nossa ideia é levar um pouco da nossa experiência no que deu certo nesses 4 anos de Penedo, no que vem dando certo nesses 30 anos de mercado em que a gente atua, para que eles possam entender que eles conseguem através da disciplina, do foco, do propósito e da constância. Certo. E nesse processo, imagino do lado de cá, pelo que você está me falando, que existam linhas de corte. Então, vamos dizer, né? Eu penso que a cultura é a crença que dá sentido de você fazer ou não fazer alguma coisa. Então, se você me pede para, sei lá, vestir um boné, a minha crença de que boné não combina com o meu dress code que eu estou hoje pode me impedir de colocar o boné. Então, a minha cultura é, não uso boné com esse tipo de roupa. Mas pode ser, sei lá, que haja um político que ele diga, é legal botar o boné com esse tipo de roupa que eu fico um pouco mais popular, né? Trazendo dentro desse olhar. E aí, nesse olhar de linhas de corte, e aí eu vou pegar bem dentro da fala que você acabou de trazer, disciplina ou talento, Dalton? Não pode ter os dois. Não pode. Na beira do precipício Não ali pode. tem que soltar um dos dois. Na sua metodologia, ou na sua visão de cultura, disciplina ou talento numa linha de corte, quem não fica na empresa se a gente precisar fazer ajustes ali para implementar um projeto desse? A disciplina tem um papel fundamental. A disciplina que vai fazer com que você mova, com que você faça o que tem que ser feito do começo, do meio até o fim. Elas se complementam em determinado momento, sim. Mas a disciplina é um direcionador essencial para que eu tenha o talento. Perfeito. Se eu tenho talento e não tenho disciplina, em algum momento isso vai convergir. A disciplina pode chegar a construir Bom, eu tenho análogo do talento. Eu tenho uma metodologia que a disciplina constrói, o propósito guia, né? Legal. A disciplina sempre vai te construir, o propósito sempre vai te guiar. Nesse meio termo vai entrar a constância, porque você precisa ser constante em tudo aquilo que você faz. Legal. Sendo constante em tudo aquilo que você faz, a chance de você ter resultados são significativas. Não adianta eu começar a fazer um processo, desenvolver um processo hoje e amanhã já não fazer mais. Excelente. Então tudo começa do fundador da liderança, de cima para baixo. As pessoas precisam entender o que você quer. É simples. Se as pessoas entendem o que você quer, o seu direcionamento, elas vão fazer. A não ser que aquilo esteja desconectado com os valores dela. Aí não dá match. Certo. Não dá, eu costumo dizer que o relacionamento de marido e mulher, eu costumo dizer que é o mesmo relacionamento da empresa com os seus funcionários. Tem que ter amor, tem que ter prazer, tem que ter tesão, senão não vai. Aí chega um momento que é melhor separar para evitar litígio. Perfeito. Então todo mundo tem a oportunidade de viver feliz dentro daquilo que ele acredita que é o ponto de força e de energia dele. Legal. Entende, Arthur? Não, e o matrimônio é um excelente exemplo disso. São as ações ordinárias corretas levam a resultados extraordinários. Verdade. Mas se eu estou fazendo as pequenas ações que devem ser feitas alinhadas com o meu propósito final, e a disciplina constrói o propósito, como você trouxe, o resultado final vai ser extraordinário. A gente pega qualquer atleta de altíssima performance, são aquele condicionamento do tipo, o time inteiro ia embora e eu só ia para casa depois que eu acertava 250 cestas. Não é que eu arremessava, que eu acertava. Que acertava. E aquilo ali ao longo dos anos compôs porque ele era constante. Perfeito. É inimaginável, é impossível você buscar um resultado diferente se você não tem atitudes diferentes. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você ficar tendo o mesmo procedimento, sendo a mesma coisa na vida. Como você mesmo disse, um jogador de basquete, ele treina até ele acertar tantas cestas. Um bom batedor de falta, um bom batedor de pênalti, ele treina todo dia. Perfeito.
que eu quero dizer com isso? Se você não fizer todos os dias, se você não treinar todos os dias, você não vai alcançar o resultado que você precisa. Muito legal. Esses dias eu estava conversando com um empresário e ele estava me perguntando como é que eu estou conseguindo trazer negócios através de Instagram, né? Então, gravando os meus Reels e tal. E aí eu falei com ele assim, cara, olha lá meu Instagram, 270 Reels depois você fica bom em qualquer coisa. Mas são pequenos ajustes ao longo da jornada, vão fazendo com que a gente calibre ali. Corrige a rota, vai corrigindo a rota e por aí vai. E aí eu vou trazer uma outra provocação, outro desafio, porque a gente está num momento de choque geracional muito forte. A tecnologia acelerou a diferença entre as gerações. Então, eu estou com 48 anos. Então, eu estou numa geração aí que já tem mais 2, quase 3 ali no mercado onde eu estou compondo. Eu estou compondo, hoje a minha filha faz estágio na minha empresa. Então, ela está ali com 17 anos, com as concepções dela, com toda a base cultural dela, com o vocabulário dela, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho clientes de 30 e poucos anos que é um outro nível de geração de mentalidade. Eu tenho equipes de 20 e poucos anos e tem inclusive os sucessores, são os filhos dos meus clientes empresários chegando nesse ponto. Então, quando a gente fala sobre choque de gerações, numa era que está tão em voga cultura e pessoas, gestão de pessoas, hoje tem conteúdo na internet aí a dar com pau sobre isso, carisma ou excelência técnica para a gente poder trazer assim. Eu prefiro um cara que ele é positivo no ambiente da minha empresa, deixa todo mundo num astral legal, mas às vezes não me entrega tecnicamente os resultados que eu estou buscando. Ou eu tenho um cara que é um pouco mais firme, não se relaciona tão bem, mas ele é um cara de resultados extraordinários. Assim. Mais uma vez, na beira do abismo, não pode ter os dois, a gente sabe que são complementares, mas hoje, numa implantação de projeto, quem não passa nessa linha de corte, quem fica de fora, é o cara que é muito carismático, mas não tem resultado, ou é o cara que tem muito resultado, mas tem uma dificuldade absurda de relacionamento? Olha, é uma pergunta desafiadora. Obviamente que em cada momento... Quase filosófica, né? Em cada momento, o empresário ele se vê numa situação de o cara que entrega muito, mas o cara que não se adequa aos valores e à cultura da empresa. Aí, verdadeiramente, ele precisa medir aquilo que traz mais impacto. É óbvio que eu valorizo mais aquele que tem os valores e segue a cultura da organização. Porque o resto, Arthur, é treinamento, é direcionamento. Ter uma pessoa que entrega, mas desajustada, ela de alguma forma ela pode contaminar um pouco o ambiente, sabe? Então eu prefiro ter uma pessoa que é energia positiva, é uma pessoa que realmente conectam com os nossos valores, conectam com a nossa cultura e fazer com que ela alcance a sua performance. E tem mecanismos para isso. Perfeito. Ao contrário, é mais difícil. Né? Se a pessoa performa bem, mas ela não segue a cultura, é um desafio isso acontecer. Eu prefiro ao contrário, para mim faz mais sentido. Não, você trouxe um olhar assim, isso é de explodir cabeças, né? É a parte que eu sinto que a turma que está assistindo aí vai levar muito valor desse nosso papo. Vou trazer a minha crença, então, para dentro desse jogo, que está muito alinhado com o que você traz, apesar de ser um ângulo complementar a isso, né? Eu vejo que eu bato muito nessa tecla. Lá na minha empresa, eu não sou a pessoa dos processos. Então, eu sou a pessoa que está responsável pelo relacionamento, pelas entregas das mentorias e por trabalhar essa visão mais de fechar os contratos de high ticket. Então, eu fico mais envolvido nessa parte. E a minha sócia, que é minha esposa, minha sócia na vida e dos negócios, ela é a pessoa dos processos. Então, ela é a pessoa cartesiana sobre ter uma instrução de trabalho específica, clara, para que a cultura possa funcionar, não através dos insights e das inspirações, mas para que ela possa funcionar ali através dos números. E bate muito com o que você trouxe de olhar, e foi algo que eu aprendi com ela e corrobora, e está muito confirmado dentro do que você falou. Hoje eu, mesmo não sendo as pessoas dos processos, eu encabeço essa fala dentro da empresa que se o processo está bem feito, a pessoa não precisa mais ser genial. Então, na minha área, por exemplo, mais voltado para posicionamento e vendas, a pessoa fala, quem é um bom vendedor? Então, não, o teu processo tem que ser um bom vendedor. Se o seu processo está correto, seu posicionamento está correto, você vai vender. Claro que se eu tenho um vendedor que, cara, é excelente
em habilidade neurosemântica, programação neurolinguística, técnica de oratória, de negociação, vai ser ainda melhor. Mas é muito raro eu ter essa pessoa, porque quando essa pessoa está tão investidora em si mesmo, muitas vezes ele está montando a empresa dele. Porque ele tem uma visão de autossuficiência tão grande que ele vai abrir o negócio dele, daqui a pouco ele está trabalhando para mim como um consultor. Mas eu não espero mais trazer as pessoas geniais para o meu time. Eu quero trazer uma pessoa que tenha muita cultura, muita aderência à cultura, e eu, como gestor, preciso ter os processos corretos para que essa pessoa se sinta segura de colocar aquilo ali em prática. Então, como vocês têm lá na Penedo, ótimo dia, ótima tarde, bem-vindo, posso fazer algo a mais por você? Essa postura proativa, que ela não é do insight, ela é de um processo. Né? A gente vê as suas reuniões semanais acontecendo e você abre a reunião semanal estratégica com a cultura da empresa. Ó, quem somos nós, o que a gente veio fazer, qual é o nosso jeito de agir, qual é o nosso propósito. Então, essa visão de onde o processo ajuda a construir a cultura explode a cabeça. Explode. Porque aí não é mais o carismático, é a pessoa que é uma confusão que eu vejo que as pessoas, os empresários muitas vezes têm, que é o carismático, parece que ele está na cultura da empresa. Não, a cultura da empresa nem sempre vai ser, por exemplo, né, vou trazer um exemplo aqui para a gente caminhar. O valor principal da Disney é a segurança. A gente olha para a magia, mas a Disney fala, não, antes da magia é a segurança. Não adianta o cliente sentir a magia num risco alto, ele tem que se sentir seguro para ele ir numa montanha-russa, para ele entrar num barco, para ele ir numa atração. Então, é algo que às vezes não está nem tão à frente no marketing, mas está muito à frente na essência dos processos da empresa. Outro dia eu estava vendo um vídeo e era a Princesa Merida andando de cavalo lá durante um parque da Disney, e aí uma criança solta um balão de gás hélio, o balão vai, agarra na pata do cavalo, o cavalo começa a se descontrolar e dá para ver perfeitamente o processo da Disney. A menina, primeiro, ela não estava só em cima do cavalo, ela sabia guiar o cavalo. Então ela soube como descer. Quando ela desce do cavalo, a primeira coisa que ela vai fazer é proteger as pessoas que estão ao lado, e os dois que estavam guiando ali o cavalo, eles vão cuidar do cavalo e ela vai cuidar das pessoas que estão em volta. Ela não saiu correndo. Ela não saiu para... eu sei me proteger, a partir daqui eu protejo as pessoas que estão ao lado, aí eles fizeram ali toda a gestão do processo e o parque seguiu sua vida. É a força de você ter uma cultura ali... Bem alinhada, bem definida. Bem alinhada e bem definida, né? Porque, olha só, Arthur, caráter você não consegue construir numa empresa, numa pessoa. Perfeito. Você, tendo caráter, você eleva o nível dele para ele performar. Perfeito. Né? Valores e caráter você não constrói, isso vem lá de berço. Então, assim, né, eu penso e eu aplico isso. Eu prefiro sempre lidar com pessoas de caráter e de valores do que pessoas que entregam muito e têm isso aqui, essa balança desequilibrada. E tendo essa balança desequilibrada, é difícil de você realmente alcançar e manter uma cultura bem alinhada na empresa. Porque, veja, tudo parte de uma constância. Constância gera excelência, excelência gera resultado. Onde eu quero chegar com isso? Que as pessoas elas precisam estar alinhadas. Se não tiver o equilíbrio da balança, em algum momento vai chocar. Perfeito. Em algum momento realmente vai dar desafio. Excelente. Vamos botar mais dois aí na beira do precipício? Tecnologia ou processo? Implanta-se CRM, implanta-se várias tecnologias e às vezes essa tecnologia nem tem aderência com a cultura ou ela complica mais o processo das pessoas que estão ali. Mas às vezes também a gente tem muito processo, mas o processo está lento porque está faltando tecnologia alinhada nisso. Quando você, como mentor, entra para olhar a operação de um cliente seu, você vai olhar primeiro tecnologia para poder acelerar, organizar, ou não, Arthur, mesmo que o cara esteja fazendo guardanapo, ainda assim eu prefiro que ele tenha o processo bem alinhado para depois a gente implementar a tecnologia. Na beira do precipício, com dois complementares, tem que soltar quem tem preferência ali, quem tem prioridade dentro da sua metodologia. O processo não vai me deixar eu medir. O processo é um direcionador. Perfeito. Mas o que vai me trazer o número, a apuração final é a tecnologia. Então, processo sem número vira filosofia. Vira filosofia.
Entende? Está tudo desenhado, tudo escrito. Ok, como é que nós vamos medir isso? Vai ser Então, uma visão para mim, profunda. exatamente, para mim, a tecnologia em primeiro lugar, e aí você vai construindo os processos. Porque eu consigo medir aquilo que está sendo feito. Processo vai virar filosofia. Legal. Sem você ter o medidor. Então, para mim, quando eu falo que a tecnologia está muito alinhada com pessoas, tecnologia, tecnologia com pessoas, é uma realidade hoje. Eu consigo enxergar isso. Porque o processo e o produto você vai construir. Só que para você construir, você depende de pessoas. Legal. Para construir o processo, para construir o produto. Só que primeiro a tecnologia, depois o processo. E isso, ele entra numa consideração de que processo é operação ou processo é estratégico / tático? Vou complementar com a pergunta. Dentro desse contexto, como é que eu tiro a minha alta liderança da operação ou isso é operação? Depende do momento atual. É obviamente que a liderança ela não tem que ficar no operacional. Mas ela não tem que sair do operacional, não sei se você me entende. Ela tem que ter um olhar, para a operação. Ela tem que passar por lá. Olha a diferença, ela vai passar por lá, analisar e sair. Porque se ele estiver 100% lá, ou se ele não estiver lá, em algum momento vai conflitar. Mas ele precisa medir. Como é que ele vai medir? Através de tecnologia e através de processo. Processo serve para dizer o seguinte, olha, tudo está sendo executado conforme os processos e está tudo sendo medido de acordo com a tecnologia. Então, assim, essa história de que tem que sair do operacional e tem que ficar no operacional, depende. A tecnologia ajuda a tirar as coisas debaixo do tapete e revelar os dados. Uma liderança, ela tem que sempre ter uma visão macro. Ela tem que fazer aquilo que não é conveniente para ela, mas aquilo que é o correto de se fazer. Legal. Você estar muito em uma ambiência não vai fazer com que a sua liderança fique produtiva. Não significa dizer que ela também não tem que estar lá, mas ela precisa ter um olhar, ela precisa ter um medidor. Ela precisa ir lá, fazer um alinhamento com o time, voltar e analisar como aquilo está acontecendo de uma forma desassociada. Legal. A pessoa vai lá na operação, é tipo, eu vou lá na zona de guerra, mas eu não entro na guerra. Exatamente. Eu tenho que me manter fora até para ter o olhar de observador. Exatamente. E não me envolver emocionalmente naquilo ali. Porque... Já que você citou a guerra, eu gosto muito da arte da guerra. Legal. E faço uma analogia muito interessante com um mundo corporativo, né? O comandante da guerra, muitas das vezes, ele não pode estar lá, porque ele está direcionando a tropa. Perfeito. Se ele estar lá, provavelmente ele pode morrer primeiro que o soldado. Verdade. Então, a tropa vai ficar desguarnecida sem direcionamento. Perfeito. Então, ele pode, em alguns momentos, tem que acho necessário. Para quê? Reúne a tropa, dá o direcionamento, ó, quem vai dar o primeiro tiro, quem vai ficar na retaguarda, e sai para poder fazer o controle e o monitoramento. Legal. Se ele não for lá também, a tropa vai bater cabeça. E nesse contexto, será que existe algum choque no sentido de... Vou falar agora sobre mitos de mercado. O cara que está no operacional jura de pé junto que ele está levando aquela operação nas costas. Falar, quem faz essa empresa aqui dá certo sou eu. Por acaso, ontem eu estava assistindo um conteúdo que era exatamente sobre isso, né? Uma pessoa no palco de um grande evento e dizendo que, olha, uma outra pessoa foi para o mercado e está por aí dizendo que ela fez o meu sucesso. E ela não fez o meu sucesso, ela trabalhou comigo. Só que ela foi para o mercado dizer, olha, eu fiz o sucesso de fulano de tal, abri minha empresa e posso fazer um sucesso na sua empresa também. A ponto de ser tão incômodo que essa empresária foi no palco de um grande evento e falou assim, essa pessoa não fez o meu sucesso, ela trabalhou comigo. Mas ela hoje montou um personagem na internet e está dizendo para as pessoas, não confiem nisso. E eu não vou nem dizer que foi por mal. Às vezes a pessoa que está 100% envolvida, o soldado está dizendo que foi ele que ganhou a guerra. Mas existe também lá o general, o comandante, que está dizendo que se não tivesse o olhar dele... Claro que é todo mundo. Mas eu estou pensando nesse momento da cultura do estratégico, ir lá na operação, ir na trincheira e sair, e até onde essa equipe sustenta o respeito por ele, por não estar lá. Do tipo, você está me mandando... Tem uma pesquisa de Harvard que fala sobre isso. Uma das maiores resistências de equipe de seguir os processos da empresa é que a equipe fala assim, esse cara nem fica aqui. Então,
como que essa alta liderança pode manusear esse tipo de relação para manter o respeito com a tropa sem precisar estar junto com eles na trincheira? Partindo do princípio que o líder inspira. O líder cuida, aliás, ele gosta primeiro e depois ele cuida de pessoas. O líder tem que ter uma paixão por pessoas. Ele tem que estender a mão toda vez que o liderado precisa. Ninguém ganha uma guerra sozinho, Arthur. Ninguém ganha uma guerra sozinho. Mas qual que é o fundamento principal? Quando os soldados estão em guerra, eles têm um alvo. Eles têm uma meta a cumprir, invadir um território. Então, enquanto esse território não é invadido, a guerra não vai cessar. Não é isso? Tecnicamente, né, fazendo uma analogia, é isso. O time de operação, ele é comandado por um líder. Esse líder, ele tem que dar o direcionamento em saber aonde eles têm que chegar. Certo. Qual é o propósito, qual é a meta. Posto isso, eles vão fazer. Por quê? Porque, além de tudo, a empresa tem cultura. Perfeito. E a cultura nada mais é do que uma identidade. Ou seja, não precisa da liderança estar lá para as coisas funcionarem. Porque todos sabem onde a empresa quer chegar, através de um direcionador, que é a cultura. Legal. Por mais que é um ser invisível, né? Mas cultura é um ser invisível, realmente. Não está escrito na parede missão, valores, etc. Não é isso. A cultura é aquilo que o fundador da empresa quer e promulga que as coisas acontecem. E começou lá de cima e veio aqui embaixo, através das lideranças, da gestão e até dos funcionários, para que eles reverberem o que o fundador definiu que é o direcionamento necessário para a empresa. E dentro desse projeto, dessa rota de excelência, faz parte gerar indicador também para o time de que esse líder, ele se importa, gosta das pessoas e consegue cuidar das pessoas, ou isso é mais restrito à própria liderança? Não, como eu te falei, né, o Rota de Excelência, por mais que ele tenha 3 planos, mas ele é um programa totalmente moldável, de acordo com a necessidade. Se ele quer um programa voltado para liderança, somente para indicadores, ele vai ter exatamente isso. Só que para a gente chegar lá, a gente precisa começar do início, né, da primeira página, para que realmente a gente tenha sucesso na operação. Muito legal. Eu lembro de um caso, isso tem mais de 20 anos, quando eu comecei o meu escritório, a gente tinha um posicionamento de agência de publicidade. E eu fui chamado por um empresário para a gente fazer um folder para a empresa dele. Ele tinha acabado de fechar um contrato com uma grande multinacional e queria fazer um folder realmente ali de altíssimo padrão. E na época eu ainda ia, né, nas prospecções eu ia até o cliente. E quando eu fui lá visitar a empresa dele, a gente, né, cheguei lá para conversar. Ele tinha acabado de fazer um investimento, poxa, quase 50 milhões de reais na sede nova. A empresa era realmente a estrutura absurda. Aí ele, muito orgulhosamente, me chamou: Arthur, antes da gente conversar, deixa eu te mostrar a empresa. Nós fomos andando pela empresa, 3 pavimentos de empresa, maquinário incrível. Realmente aquilo ali era de brilhar os olhos pelo quanto ele tinha conseguido ali desenvolver a empresa dele. E aí a gente foi caminhando, demos ali uma volta ali de uma meia hora, quase uns 40 minutos andando ali pela empresa dele. Voltamos para a sala de reunião dele. E aí quando ele falou assim, agora que você viu, como é que você acha que a gente deve fazer o folder e tal? Eu falei, eu acho que a gente não deve fazer o folder. Aí ele falou, como assim? Eu te chamei aqui para fazer um folder. Eu falei, rapaz, você reparou que a gente foi andando e quando a gente ia andando, a sua equipe ia se encostando nas paredes, olhando para o nada, ninguém te deu um bom dia? Tem alguma coisa errada aqui. Geralmente, quando o líder passa pela tropa, a tropa tem uma posição de honra, de respeito ali. Claro que cada um dentro do seu processo cultural, mas vai dar um bom dia, vai dar um sorriso. Eu falei, eu não vi isso acontecendo. Alguma coisa me diz que a gente tem... Não adianta fazer um folder para uma empresa que não vai conseguir confirmar a verdade do que ela está oferecendo. Eu posso fazer um folder lindo, vou tratar a imagem, esteticamente vai ficar maravilhoso. Mas o primeiro cliente que você trouxer aqui para visitar a sua empresa, ele vai perceber que você não é isso que... não é esse quadro que a gente está pintando. E aí foi muito curioso, porque, obviamente, né, ele me demitiu, ele me mandou embora, não comprou o folder comigo. Ele virou para mim e falou exatamente isso. Ele falou assim, Arthur, deixa eu te falar uma coisa, cara. Aí eu falei, claro. Ele falou assim, tem 50 milhões de reais aqui. Eu só quero que você faça um folder. Aí eu falei, você tá vendo como é que é? É por isso que a coisa aqui não tá funcionando. Aí a nossa conversa não avançou muito dali. E ele não topou fazer o folder comigo.
E aí, né, eu imaginei que ele tivesse até evoluído com outra pessoa. Deu uns 4 meses, aí a assistente dele me liga de novo. Ó, ele pediu para você voltar aqui, você pode voltar? Aí eu falei, posso, claro. Aí eu voltei, aí ele falou assim, agora que eu entendi o que você falou. Ele falou, cara, eu tô vivendo um inferno aqui dentro. Eu realmente, ele não... Olha como é que é o ponto cego, né? E eu imagino que empresas na área do transporte rodoviário de passageiros também possam viver isso. Às vezes, o teu cliente que vai contratar a sua mentoria, ele tem a clareza de que os resultados não estão acontecendo da forma como ele gostaria. Mas talvez ele ainda não tenha essa visão do espelho do quanto ele está promovendo que esse resultado seja sabotado. Esse cliente que depois contratou a gente fez folder, fez um material muito legal para ele, ele se abriu para isso, mas não era porque ele era malvado. Ele não tinha essa percepção. E quando eu trouxe, 20 anos atrás, eu não tinha a habilidade que eu tenho hoje para, né, liderar uma conversa. Talvez eu também possa ter levado da forma incorreta, né? Podia ter feito ali um rapport melhor e tal, mas eu estava, né, jovenzinho, cheio de razão. Falei, cara, acho que você não vai precisar fazer o folder. Dentro da sua vivência, Dalton, isso se aplica para esse mercado? Você enxerga que podem existir hoje empresários que talvez a pessoa esteja assistindo a gente, talvez precisa assistir esse podcast aqui umas 3, 4 vezes para realmente, na minha geração a gente chamava de cair a ficha, né? Para ele realmente integrar que talvez ele possa não estar só vivendo um problema, mas ele ser uma das fontes causadoras de problema dentro da empresa dele. Faz todo sentido, Arthur. Muitas das vezes, o maior desafio pode ser o gestor, pode ser o fundador, pode ser o líder. O programa Rota da Excelência foi desenhado para empresas que querem crescer em organização, em governança, em processos e ter clareza nos seus indicadores. E faz todo sentido aí o que você falou, a energia do lugar faz toda a diferença. Né? Como você deu o exemplo aí da empresa que você entrou e ninguém dava um bom dia. As empresas hoje, as pessoas entram na empresa, elas veem que realmente a energia é diferente. Né? Você mesmo já foi lá, já deu um depoimento legal, bacana. Por quê? Porque existe energia, existe cultura, existe tudo muito bem desenhado. Eu costumo dizer que ônibus da nossa categoria pode ser todo igual das outras empresas. Eu penso que o nosso é diferente, porque a essência é diferente. E a essência não copia. Perfeito. Por mais que você possa copiar a estratégia, mas eu tenho ressalvas. Porque quando você copia a estratégia, você pode não fazer nem a sua e nem a de que você copiou direito. Então, assim, a essência jamais vai ser copiada. Olha que legal. Tem uma frase maravilhosa do Walt Disney e ele fala uma coisa muito nessa direção. Ele falava que quanto mais você se aceita e você se ama, mais difícil fica você se tornar alguém igual aos outros. Exatamente. Porque você vai aceitando a sua autenticidade, o seu papel ali dentro desse processo, que é desafiador, né? Quando você está dando certo, as pessoas te copiam. Mas quando as pessoas não conseguem te copiar mais, aí elas começam a falar mal. Olha. Boa. E aí vamos pegar esse contexto dos empresários que estão assistindo a gente aqui agora. E a gente agora, vai meu lado mentor aqui também, trazer mais provocação. E vamos dar um choque de realidade nessa galera, assim. Se você pudesse citar para mim 3 principais mitos que, em geral, o empresário da área de transporte de rodoviário de passageiros, eles têm, que fazem com que eles tenham certa resistência a investir no aprimoramento de processos, para buscar esse nível de excelência. Que crenças essas pessoas têm que estão fazendo elas terem tão menos resultado do que elas poderiam no mercado, em termos de... O que esses caras acreditam? O que são os mitos para eles? Olha, a tecnologia do ônibus, ela evoluiu muito. Mas a gestão é de 20 anos atrás. Eu até estava conversando com um colega essa semana e ele falou, não é de 20, não, é de 40 anos atrás. Olha. Isso é preocupante. Porque tem empresas transportadoras de carga que estão mais alinhadas do que algumas empresas do transporte rodoviário de passageiros. E isso é muito grave. Então, a nossa intenção é verdadeiramente contribuir para que a gente leve eficiência e excelência para o transporte. Você falou em 3, mas eu resumiria em 2. Medo e coragem. Sobra medo,
e falta coragem. Mas, legal. E isso é em termos de... isso aí é coisa para empresa grande, quando eu crescer eu faço esse investimento? Ou é mais no sentido de... mas eu estou começando pequeno, esse cara já está meio caminho andado, no tipo, eu preciso de tempo para poder chegar na excelência, eu preciso de porte para chegar nessa excelência, ou eu preciso de muito dinheiro para chegar nessa excelência? Essas travas estão dentro desse aspecto, ou você entende que está mais dentro de um aspecto pessoal mesmo, do empresário dizer, não sei se eu dou conta? Não importa o tamanho da companhia, o momento é já, a hora é agora. Não espere para ver o que vai acontecer, ou seja, não pague para ver. Organize, planeje já. Vamos pensar nos 4 pilares básicos da administração. Planejar, organizar, controlar e executar. Faça isso agora. Não vamos lá, perca volta lá. Planejar. tempo. Planejar, organizar, controlar e executar. Legal. Não podemos perder tempo. Arthur, se tem uma coisa que a gente não recupera nessa vida é o tempo. Perfeito. 10 horas já passou, eu não consigo recuperar mais minha manhã. Graças a Deus que nós estamos aqui, está sendo muito bem produtivo. Mas se você perder tempo com distração, nada vai acontecer na sua vida. Perfeito. Tá? Então, o momento é já, a hora é agora. Independente do tamanho da organização, do tamanho da empresa. Nós estamos lá exatamente para ser um braço, para ser os teus olhos, para te guiar por caminhos mais claros, mais bem traçados, mais bem organizados. Legal. E citando a galera, né, que deixou grandes legados aí pra gente, o Steve Jobs dizia algo do tipo, a gente não conecta os pontos olhando para frente, a gente só conecta os pontos olhando para trás. Então, empreender é um salto de fé, onde você dá um passo e você imagina que o próximo ponto esteja ali na frente. Essa semana eu estava conversando com um empresário que está começando a jornada dele, mas hoje, 15 anos como mentor, né, 22 anos de mercado, eu consigo já enxergar alguns padrões da pessoa que vai dar certo e da pessoa que não vai dar certo. Significa que ele vai dar certo? Não. Mas ele tem indicadores que me mostram que é uma pessoa que tende a. Então, eu me dediquei ali, ele, né, pediu uma conversa comigo, eu me dediquei ali a fazer algumas orientações rápidas ali para ele. Uma das coisas que ele me falou foi que ele não fez investimento XYZ, né, que eu perguntei para ele se ele já estava investindo e ele falou para mim que ele não tinha dinheiro para fazer isso. E aí eu trouxe para ele o olhar de que o dinheiro é só uma forma de energia. Então, se você não tem nenhum relacionamento com o teu cliente ou com o teu fornecedor, você vai precisar usar o dinheiro para acelerar esse relacionamento. Então, né, a gente não se conhece, mas eu te pago. Mas a gente vê empresários, e eu imagino que você também tenha tido essas experiências no seu caminho, onde muitas vezes a gente não tinha dinheiro. Aí a gente usou o nosso esforço, a gente usou o nosso relacionamento, a gente usou a nossa velocidade de tomada de ação. E é incrível como que os recursos vão aparecendo quando a gente toma atitude. Então, quando você fala sobre o empresário, cara, não espera, começa agora, não perde tempo. Eu quero aprofundar um pouco mais sobre isso, no sentido de, talvez ele tenha a crença ali de que ele não está preparado para fazer esse investimento. Mas ainda assim, cara, procura, vamos conversar, manda uma mensagem no Instagram, né, manda um direct, vamos ver, às vezes você acha que você não consegue contratar a mentoria, mas você consegue contratar uma mentoria avulsa, vamos trabalhar um primeiro papo. Eu tive uma cliente que foi muito curiosa, né? Ela foi lá conversar comigo e ela realmente não tinha o investimento naquele momento para poder fazer a contratação do meu programa de mentoria. E ela não sabia que ela não tinha. Eu fui vendo ali e falei, olha, eu preciso de alguns indicadores para poder te aceitar como mentorada, senão eu fico muito pesado para a sua operação. Mas como você fez esse investimento inicial, eu vou te dar a orientação de como que você constrói os recursos para daqui a 6 meses, 1 ano, você contratar o meu trabalho. E foi exatamente o que aconteceu. Eu passei 10 instruções para ela. Dessas 10, ela executou 6. Dessas 6, ela mais do que triplicou o faturamento dela, construindo o dinheiro suficiente para ela voltar como mentorada. Então, a sua fala foi muito importante para mim, né? Bateu ali como verdadeiro. Porque às vezes a pessoa está assistindo a gente e está falando assim, mas eu não sei se eu vou ter grana para investir. Não se preocupa no quanto você precisa para investir, mas se preocupe em como é que você dá o primeiro passo. O primeiro passo é uma ligação, o primeiro passo é uma primeira contratação de um projeto menor, e a partir do momento que você dá o passo, parece, aí cada um dentro dos seus sistemas de crença, mas parece que tem uma força aí, alguém lá em cima, que vai direcionando e colocando os recursos aqui. Você já teve experiências na sua vida em que você
agiu mesmo sem ter todos os recursos? Várias. Dá um exemplo pra gente. Várias situações de investimento, de você se auto-preparar, mas você, de uma certa forma, não está preparado financeiramente para aquilo. Tem uma história que você possa compartilhar com a gente? Cara. Puxando a memória aí, alguma coisa que você, de repente, possa... Cara, no ano de 1999, nosso primeiro caminhão, eu dei tudo que eu tinha na época para dar de entrada naquele caminhão. E aí, ainda assim, financei pela correção do dólar, porque a prestação estava mais em conta. No outro mês, o dólar disparou. Nossa. Ficou impagável o caminhão. Então, assim, são experiências na vida que te credencia você a apoiar outras pessoas. E essa é a vontade que me move, sabe, Arthur? De você trazer os seus exemplos que não deu certo. E isso te deu uma bagagem importantíssima para você direcionar outras pessoas para que elas não tomem a direção errada. Perfeito. E muitas das vezes, a pessoa está dentro do negócio, a solução está do lado dela, ela não consegue enxergar. Então, o investimento que ela vai fazer, às vezes se paga numa simples correção de rota. Perfeito. E ela vai entender, cara, por que eu não tinha feito isso antes? Por que eu não pensei nisso antes? Muito legal. Então, quando você se propõe a direcionar de acordo com tudo aquilo que você passou e tudo aquilo que você fez e deu certo, olha, a Penedo vai fazer 4 anos ainda. Uma empresa certificada que já se posicionou, né? Graças também à sua contribuição, que já se mostrou a que veio, cresceu 8 vezes mais em relação às outras empresas. Ela tem algo a acrescentar nesse mercado. Perfeito. O que deu certo e o que não deu certo. Em 4 anos ela foi certificada. Em outros cenários, outras empresas com muito mais tempo demoraram esse tempo todo para ser certificado. E então, é uma ISO que, mesmo em termos de Brasil, são poucas empresas. São poucas empresas que têm. Hoje o setor engloba, em média, quantas empresas? Segundo a instituição que nos chancelou, 100 empresas são certificadas de 39 mil. Dessas 100 empresas, algumas são concessionárias de rodovia que são obrigatórias a ter certificação. Outras são empresas do transporte. No universo de quantas mil empresas operando hoje? É muita coisa. Eu mais posso te falar, empresas, muito então. mais. Muito, 100 mil. Posso te falar de 50 mil para lá. Olha. Eu penso que 50 mil para lá deve parabéns, ter. Então, assim, é um credenciador muito importante. Agora, veja, chegamos lá. Nasceu um filho, que é a ISO. Agora, escalar e manter é que realmente é o outro patamar da história. É uma outra conversa. Né? Você se manter lá no topo com a bandeira da ISO, você tem que cumprir todos os manuais, todos os processos. Isso a gente está sabendo fazer muito bem dentro da nossa companhia, que é cumprir todas as exigências para que chegar no final do ano, venha a auditoria e a gente novamente é certificado. Muito legal. E parabéns. Tem um pensamento na filosofia, chama eudaimonia. Eudaimonia é aquele instante da vida em que você considera que você está plenamente feliz, porque você considera que você está onde você está, falando o que você deveria falar, para as pessoas para quem você deveria falar, vivendo aquilo que você nasceu para viver. Toda vez que eu estou conduzindo um mentorado lá, no nosso programa de mentorias, ou quando eu estou aqui, né, acompanhando alguém num podcast, eu fico muito atento para encontrar esse brilho no olho do momento da eudaimonia, para esse instante de plenitude que aconteça durante a nossa reunião. E quando eu vi você falar sobre o caminhão, teu olho brilhou diferente. Isso é muito legal. Eu fico feliz da gente ter conseguido bater um papo aqui. Falamos, claro, né, sobre muitos aspectos desse projeto aí maravilhoso, que é a Rota de Excelência, que vem com um propósito muito forte de elevar realmente o padrão do mercado, né, de transporte rodoviário de passageiros. Você já tem esse posicionamento premium que está na sua essência desde quando a gente se conheceu. Nossas conversas sempre foram sobre melhoria contínua, sobre liderança, sobre como fazer mais, sobre como elevar o padrão do mercado. E dentro de um olhar tão técnico, tão falando de processos, de liderança, de tecnologia, e tem espaço para ter o ser humano, né? E quando eu vi teu olho brilhar, eu falei assim, tem muita verdade aí na condução. E eu vou me sentir mais realizado quando nós conseguirmos realmente implantar mais eficiência e mais excelência, porque eu tenho certeza que vou estar contribuindo com a vida humana. Legal. Essa é uma realização de contribuir
de apoiar as empresas que precisam e que entendem que esse é o momento de buscar ajuda para que elas consigam performar melhor. Que maravilha. Dalton, o programa é seu, mas eu quero agradecer muito por você ter estado hoje aqui na posição de entrevistado. Muito grato, cara, que eu pela sei sua que, posição aí. Que são provocações, né? A cabeça ferve, porque é aquela arte do imprevisível. Então você não sabe o que eu vou perguntar. Como a turma aqui, eu não sei se vai conseguir ver a mesa aqui na nossa filmagem, mas não tem papel, não tem anotação. Foi tudo no improviso, né, aqui a gente vem... quando a gente tem uma experiência de vida e a gente está diante de alguém que a gente acredita na verdade, o fluxo do papo é muito construtivo. A gente não tem que ter receio, nem tem que ter alguma coisa engessada para a gente conversar, né? Vocês já estão há mais de um ano com a gente lá nas mentorias, a gente acompanha a Penedo ali muito de perto, a gente está envolvido em outros grupos empresariais juntos. Então, isso faz com que a gente tenha repertório, a gente tenha lastro para poder bater esse tipo de papo. Te agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui hoje, trocando um pouco de experiência aí com a turma que está acompanhando a gente. E, de novo, te dar os parabéns, que o projeto está lindo, sucesso total. Vou te pedir para trazer aí suas palavras finais, que recado você quer deixar para a turma aí que está assistindo a gente, o que eles não podem sair daqui sem saber ou sem escutar de você. Bom, agradecer mais uma vez, agradecer a presença do Arthur aqui hoje, que está brilhantando o nosso episódio. Deixar uma mensagem, né, para todos que nos assistem. Levantem todas as vezes que vocês caírem. Até Jesus Cristo lá no Calvário, ele caiu com a cruz e levantou, né, aquela dificuldade toda que todos já sabem, já viram. Então é isso. Eu acho que acreditem em vocês, porque vocês podem chegar lá e conseguem chegar lá. Para isso, tenham humildade de reconhecer que precisam de ajuda. Não percam tempo, porque o tempo pode e vai fazer uma grande diferença no futuro do seu negócio. E com isso, encerramos aí mais um Penedo Cast. Arthur, considerações finais aí? Vamos terminar com... Eu sempre faço um mantra no final das mentorias. E vamos terminar com isso, parafraseando também a Penedo, vou fazer uma conexão entre os dois. Então, eu termino mais uma vez agradecendo pela oportunidade, desejando que as suas escolhas e decisões sejam sempre guiadas pelos seus sonhos e não pelos seus metas, que você permita que o extraordinário se manifeste na sua vida, sonhando grande, praticando bem, evoluindo sempre, contribuindo ao máximo com o planeta, para juntos a gente poder conectar estradas e histórias. E assim vamos Penedo Turismo conectando estradas e histórias através agora do Rota da Excelência. Isso aí, vamos Valeu, gente!